Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 deste quarto trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre um tema muito relevante: orando, contribuindo e fazendo missões. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify, você pode nos acompanhar. Deixe teu likezinho, teu comentário, porque nos ajuda muito a falar de Jesus. Não se esqueça que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui, onde você pode estudar com a gente a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu sempre estou preparando para você. Você encontra também os slides da própria lição, PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A nossa proposta é trimestral, para que você possa receber esse material em nome do Senhor Jesus, e está disponível aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Você pode ficar à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Vamos então para a nossa leitura bíblica, entendendo o que Deus quer falar conosco a respeito desse tema tão relevante voltado para missões. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, um texto escrito pelo pastor Wagner Gapi. A aula de hoje, lição de número 6, vai cair no dia 5 de novembro. E ela trata sobre o tema orando, contribuindo e fazendo missões. Esse é o nosso papel. E é claro que você precisa também iniciar por algumas bases bíblicas que a lição já oferece. A primeira delas é o texto áureo, que vai se localizar em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Vale a pena você ler esse texto. É também interessante ler a verdade prática em sala de aula junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Você pode estar lendo esses versículos compassadamente em sala de aula, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube e no Spotify também. No YouTube, de segunda a sexta, sempre às 18 horas. No Spotify, a partir das 6 da manhã. Toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos. Então, toda segunda às 18 horas, nós já estamos postando aqui no YouTube as lições onde você pode ter acesso às nossas aulas com antecedência para poder se preparar e organizar uma aula de excelência para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. A lição de número 6, escrita e comentada pelo pastor Wagner Gabi, traz uma proposta bem interessante a partir do olhar da editora CPAD. Nós precisamos nos envolver com a contribuição, com a oração e também com a realização das missões. O pastor Antônio Gilberto, comentando a respeito do desafio das missões mundiais, na Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD, deixa claro de forma muito especial a necessidade da igreja se envolver com missões, mesmo diante desses desafios presentes, e contar com o apoio do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo na realização das missões. Atualmente nós estamos percebendo diversos conflitos, diversas guerras, e uma dessas guerras que nos despertam então para fazer missões é a guerra entre Israel e o Hamas. Como há uma necessidade muito grande de realizarmos missões entre os povos do Oriente Médio.
Também precisamos entender que essas missões são missões transculturais. E daí a necessidade de ter um investimento, de se envolver com a prática da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós observamos também a prática da igreja primitiva, analisando o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que todos na igreja primitiva evangelizavam incessantemente, contando com o poder do Espírito Santo. E através dessa evangelização, Deus realizava milagres e sinais. Uma base bíblica que vai dar fundamento está em Atos capítulo 8, versículos 4, 6 e 7. Nós precisamos, nesses últimos dias, nos revestir do poder do alto para realizar missões. Nós precisamos, como igreja de Cristo, não somente pensar na perspectiva de contribuição, porque nós vamos trabalhar sobre isso hoje, mas nós precisamos, como igreja de Cristo, nos revestir do poder do alto urgentemente para realizar missões, para ganhar vidas para Cristo. É interessante que há uma necessidade de contarmos com assistência, com a ajuda do Espírito Santo para a obra missionária. Observe Atos capítulo 13. Se nós pegarmos o texto de Atos 13, você vai perceber que é o Espírito Santo que escolhe missionários para a realização da obra missionária em missões transculturais. Atos 13, 1 e 2. E também missões locais, urbanas, é ele que escolhe. Segundo, é também o Espírito Santo que envia esses missionários, dando a direção para esses missionários, guiando esses missionários. Terceiro, é também o Espírito Santo que capacita esses missionários, assim também como capacita você. Atos capítulo 13, versículos 16 ao 44, vai confirmar isso. E é ele também que dá a direção para esses missionários, guiando-os conforme a sua vontade. Atos 13, 46 a 51, também vai trazer essa confirmação. Antes de pensar na ideia de contribuir, de enviar as pessoas, nós precisamos também pensar nessa compreensão bíblica, teológica, sistemática, de nos envolver com a prática da oração, de nos envolver com a prática de busca pela presença de Deus, e devemos também ter responsabilidades sadias com os missionários enviados. A aula de hoje traz então essa perspectiva de pensarmos sobre o cuidado com esses missionários que estão realizando missões, fazendo missões, trabalhando para Deus em outras nações ou em outras localidades fora do seu local de origem. A pastora Ruth Doris Lemos é fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, junto com João Colenda. Em seu texto Missiologia, publicado pela editora IBAD, ela traz uma perspectiva muito interessante. Ela aponta que aqueles que se envolvem com essa graça de Deus, com as missões, ou seja, com a missão da igreja local, ou além dessa visão da missão da igreja local, mas uma missão transcultural, precisam entender que vão enfrentar dificuldades, desafios, problemas, mas precisam também contar com a presença do Espírito Santo. Mesmo uma missão sendo uma missão que tem uma ponte de apoio missionário, sendo enviada corretamente, com sustento financeiro dos missionários, com apoio ali pastoral, essa missão também enfrentará desafios. E nesses desafios nós precisamos entender que precisamos contar sim com o apoio e a ação direta do Espírito Santo. Os missionários, eles têm direitos e deveres, a gente precisa compreender isso em sala de aula também. Afinal de contas, são famílias que são enviadas, pessoas que são dedicadas a essa obra missionária e precisam do sustento também da igreja local, precisam de condições dignas, precisam também serem cuidados de forma muito especial na prática da missão. Infelizmente, hoje, muitas igrejas enviam e abandonam missionários no campo missionário, e isso é um problema, e muitas dessas pessoas vão prestar contas diante de Deus. Mas nós, como um cuidado pastoral, precisamos entender de forma clara que precisamos enviar essas pessoas e contribuir e continuar ajudando para que essas pessoas possam realizar a obra de Deus de forma digna, de forma excelente, a fim de alcançar outras nações e outros povos. Muitos dos fracassos que acontecem nas obras missionárias são por causa de abandono,
são por causa de desamparo, são por causa então da falta desse cuidado, da oração, do cuidado pastoral, dessa perspectiva do sustento financeiro a ser enviado. Então muitas obras fracassam. É por isso que nós precisamos entender de forma muito importante que não basta somente ter em mãos a obra missionária, mas há uma necessidade de cuidar dessa obra, de manter dessa obra, e também há uma necessidade de ter essa busca pela presença de Deus, a fim de que os vínculos entre a obra da missão e a obra realizada pela igreja local se sustentem e esses vínculos então possam levar as pessoas adiante em Cristo e aperfeiçoar essa administração entre a igreja local e a obra missionária, entre a igreja local e a missão realizada, para que o missionário então alcance outras pessoas. Por isso que o pastor Antônio Gilberto diz que há um desafio no nosso tempo e nós precisamos observar esses desafios de forma administrativa também. Observar esses desafios que nós precisamos sim contar com o poder de Deus, mas precisamos ter responsabilidades como igreja local que envie os missionários para a obra de missões. E que Deus coloque essa palavra no teu coração e traga também esse pensamento na tua alma. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, por gentileza, me ajude também, tá? A realizar missões através desse canal. Você pode deixar o teu comentário aqui. E é claro, por favor, no comentário, coloca de onde você está me assistindo. Onde é que essa aula está alcançando aí o Brasil ou o mundo? Coloca o nome da tua igreja, da cidade que você está me assistindo e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Muito obrigado você que já faz isso, porque eu fico feliz em te ver por aqui toda semana para a glória de Deus. Vamos avançar então para o nosso primeiro ponto. No primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre orando pela causa de missões. Tudo começa com oração. Então vamos trabalhar sobre a importância da oração para a obra missionária. Neste primeiro ponto da lição, você como professor ou professora da Escola Bíblica Dominical precisa enfatizar sobre a necessidade de se envolver em oração, pedindo o direcionamento de Deus para que a obra missionária se sustente e que Deus também possa guiar as missões da igreja local. Ou seja, quando eu me refiro à igreja local, estou falando da igreja que você faz parte, da tua congregação, para que a tua congregação também se envolva em missões. Existem as missões transculturais, como nós estamos estudando, mas existem também as missões locais e missões urbanas. Missões realizadas em povoados, em determinadas localidades do Brasil de difícil acesso. Por isso é necessário orarmos por missões. Cite isso para os teus alunos. Também é fundamental você ler uma passagem bíblica em sala de aula antes de entrar no primeiro subtópico. E a dica que eu quero passar para você está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Leia esse texto, deixando Deus te usar na IBD da tua igreja. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre o seguinte argumento agora: a importância da oração na obra missionária. Como disse para você, tudo começa com oração. A oração é o contato que nós temos com Deus e nós precisamos da oração para a realização de missões. O comentarista da lição traz então uma perspectiva bem interessante na aula de hoje, destacando que a oração está envolvida, interligada, pega isso, com a própria realização da obra missionária. Não há missões sem oração. Então, o primeiro fator, o primeiro aspecto da realização das missões é o aspecto da oração. O pastor Antônio Gilberto, comentando sobre o mesmo assunto, ele aponta que antes da ascensão de Jesus, subir aos céus pós-ressurreição, Jesus então menciona alguns aspectos da obra missionária para os seus discípulos. E esses aspectos são então direcionadores e nós precisamos então pegá-los. O primeiro deles é o alvo da obra missionária. Esse alvo é ensinar todas as nações a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. O segundo aspecto que Jesus também menciona é a abrangência dessa obra missionária. A abrangência da obra missionária deve ser realizada por todo mundo. Marcos 16,15 vai confirmar isso. O terceiro aspecto é a mensagem que deve ser utilizada na obra missionária
mesmo orando e buscando ao Senhor. Que mensagem é essa? É a mensagem do arrependimento e a remissão dos pecados. Lucas 24, 47 também vai dizer isso. O quarto aspecto destaca o modo como a obra missionária deve ser realizada. E essa obra missionária deve ser realizada da seguinte maneira: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Isso aqui é uma prática do discipulado do próprio Jesus. Ele envia as pessoas, nós também devemos enviar. E o fundamento bíblico está em João, capítulo 20, versículo 21. Você pode tomar como nota esse texto também. O quinto aspecto da obra missionária mencionado por Jesus é o poder da realização dessa obra. E que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, também vai trazer essa direção para a gente que está estudando sobre os aspectos da obra missionária fundamentados em oração. A obra missionária, ela é sempre dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não há missões sem a direção do Espírito Santo de Deus. E a prática primária dessa direção é a prática da oração, um dos principais fatores da direção da missão. Então, se você quer realizar a missão, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo através da oração. A oração, ela precisa ser prioridade na vida do missionário. O missionário precisa se envolver com a oração, pedindo a direção de Deus. A profundidade do ministério missionário, pega isso, é medida através da oração, do envolvimento que ele tem com Deus. O sucesso de homens e mulheres de Deus na obra missionária se dá por intermédio da oração e dessa intimidade que essas pessoas cristãs têm com Deus. A oração, ela tem uma importância transcendental na obra missionária, porque ela é um instrumento poderoso de promover a palavra de Deus. Através da oração, pedimos a Deus para que nos ensine a ensinar as pessoas na prática da missão. Nós devemos exatamente buscar a Deus e agradar a Deus também em oração, ter essa intimidade com Deus de forma sincera, buscando o seu poder diariamente na realização de missões. Você, como pessoa cristã que serve a Cristo, precisa entender que quando a igreja local ora, o céu se abre. Quando a igreja local intercede por missões, especialmente diante desses conflitos que nós estamos vivendo atualmente, o céu se abre e Deus, ele realiza um tremendo crescimento através das obras missionárias espalhadas pelo mundo. Há uma necessidade de observarmos esse aspecto. Deus, ele trabalha através da oração e essa oração edifica pessoas. Nós sabemos que o diabo trabalha continuamente para impedir a nossa oração, para não nos envolvermos em oração, trabalhando com a distração para distrair os cristãos em todos os lugares. John Stott chega a dizer que uma das estratégias de Satanás contra a igreja primitiva é a distração para impedir a igreja de orar. E a distração é a ferramenta que está presente hoje em dia. Muitas pessoas estão se envolvendo mais com as distrações desse mundo do que com a prática da oração. Também é necessário entender, olhando para Atos, como o inimigo age. Se você analisar o texto, você vai perceber, a partir da leitura bíblica, de Atos 1 ao 4, o inimigo age contra a igreja através da perseguição. Ele persegue a igreja de Deus. Mas a igreja se envolve em oração e vence o inimigo. Atos 5 diz que o inimigo age contra a igreja se infiltrando, agindo de forma clandestina dentro da comunidade da fé, colocando os seus adeptos ali. E a igreja vence isso através da oração. Uma das ferramentas de Satanás que está presente no nosso dia a dia é especialmente a distração. Atos 6 diz que a igreja estava tendo dificuldades, as pessoas estavam distraídas e ali Deus deu sabedoria aos pastores, aos apóstolos, para separarem novos obreiros para cuidar daquelas tão importantes tarefas, para que eles então se colocassem em oração. É fundamental nós entendermos muito bem que a distração tem enganado muito as pessoas hoje em dia, tem afastado muito as pessoas cristãs da presença de Deus e da visão missionária. Também é importante nós pensarmos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de esfriamento espiritual. E há uma necessidade de colocarmos na agenda da igreja local
essa importância de nos envolvermos em oração, de nos dedicarmos à oração e intercedermos pelos povos não alcançados. Que Deus em Cristo coloque essa palavra no teu coração e te use de forma profunda através desse ministério e que Deus coloque esse desejo também em você. Vamos avançar então para o nosso segundo subtópico, que vai tratar agora sobre outro aspecto, a intercessão. Nós vamos entender sobre o que é interceder dentro desse aspecto da oração, conforme o apóstolo Paulo explica para os irmãos, explica especialmente para Timóteo em uma das suas cartas. Conforme o comentarista da lição, nós precisamos então interceder, orar para que Deus então dê condições aos nossos irmãos e irmãs que se envolvem na linha de frente da obra missionária para alcançar vidas através do aspecto da salvação em Cristo Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, organizada pelo pastor Ezequias Soares, publicada em 2017, destaca muito bem que a oração é um ato consciente pelo qual a pessoa cristã se dirige a Deus para se comunicar com Ele, buscando ajuda, uma palavra, tanto falando com Deus, pronunciando essas palavras, ou em pensamento, em seu coração, buscando a presença de Deus. Olhar para esse aspecto, nós entendemos então que a alma do cristianismo também se envolve com a prática da oração. Essa dependência total de Deus faz parte então dessa visão do cristianismo. O próprio Jesus ele iniciou esse hábito da oração. Isso vai estar em Lucas capítulo 3, versículo 21, Lucas 6, versículo 12. Essa prática ela é de particular espontaneidade da pessoa que se envolve com Deus. A igreja, então, ela adota essa prática em seu coração, em seus hábitos. O próprio apóstolo Paulo fala que a igreja deveria orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. A leitura da palavra de Deus, então, nos ajuda de forma muito clara a entender que a prática da oração também é relevante. John Stott chega a dizer o seguinte, a partir da leitura de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 8, sobre a responsabilidade universal que a igreja tem. E que responsabilidade é que a igreja possui? É a prática da intercessão. E aqui eu quero definir com você sobre o que é intercessão. Paulo fala que a igreja ela tem a responsabilidade de, através da oração, interceder para que o amor de Deus alcance as pessoas em seus corações. Isso faz parte da responsabilidade da igreja local. Nessa mesma passagem, ele enfatiza uma verdade. Que verdade é essa? Primeiro, as orações devem ser feitas por todos os homens, de forma que o Senhor possa alcançar todos os corações. Isso quer dizer que a oração e a intercessão estão andando juntas. E a intercessão diz que é nossa responsabilidade interceder por todas as pessoas. 1 Timóteo 2:1 vai confirmar isso. O nosso Deus também deseja que todas as pessoas sejam salvas. Isso está em 1 Timóteo 2, 3 e 4. O nosso Deus também nos direciona em Cristo a entendermos que Cristo se entregou para que todas as pessoas fossem salvas. Isso está descrito em 1 Timóteo 2,6, ou seja, a salvação não é somente para os eleitos, como algumas linhas de pensamento defendem. Nós entendemos que a salvação é para todas as pessoas mediante a fé em Jesus, e essa fé se dá pelo livre-arbítrio quando você crê em Cristo como teu único e suficiente Salvador. Paulo também, ele entendia que as nações precisavam ser alcançadas por missões. Então, a intercessão se dá quando a gente ora por esses propósitos, para que Deus, então, alcance os corações, alcance as vidas, alcance as pessoas. Nessa verdade, Paulo, como um mestre, explicando para Timóteo, está, então, falando a respeito da maior verdade do Evangelho. A morte, salvação em Cristo Jesus, essa morte que se dá por intermédio da graça de Deus, a ressurreição de Jesus, a obra da salvação, que é também estabelecida na obra missionária, e a partir dessa leitura você percebe como Deus age na prática da intercessão.
Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 8, Paulo também destaca sobre a responsabilidade que é indispensável da igreja cristã. E essa responsabilidade é ensinada por intermédio da palavra. Nessa responsabilidade, nós vamos encontrar a prática da oração e intercessão juntas, orando então para que as pessoas possam ser alcançadas em Cristo. Essa ideia de devoção, de apego pela palavra, se encaixa também com a própria intercessão. Na intercessão, nós entendemos então que há uma necessidade dessa devoção no nosso coração, da leitura bíblica, da oração, da intercessão pela salvação das pessoas. John Stott chega a dizer de forma muito especial, e é importante nós tomarmos como nota essa perspectiva também, a partir dessa leitura. Ele descreve que Paulo orienta Timóteo a realizar algumas coisas na prática da oração. E a oração, nessa teologia, então, se envolve da seguinte maneira: através das súplicas. Você pode suplicar a Deus em oração. Você pode realizar orações a Deus, buscando ao Senhor intimidade em sua devoção. Você pode também interceder. Você pode também realizar orações de ação de graças. Como é que a gente vai entender sobre essas práticas aqui? Nós vamos entender essas palavras da seguinte maneira. João Calvino, em seu comentário, ele traz uma perspectiva bem interessante sobre o significado dessas palavras e eu quero denotar essas palavras junto com você. A primeira delas é a palavra súplica, do grego, traz essa ideia de dices, que traz essa ideia de orações específicas, no sentido de estar apresentando a Deus de forma profunda a sua necessidade. Então, a súplica é quando você ora de forma específica, colocando em seu coração diante de Deus as tuas necessidades. Segundo, orações, que do grego vem da palavra proselos, que traz essa ideia então do sentido de realizar a qualquer tipo de oração. Então você pode estar orando a Deus, realizando intercessões por alguém, qualquer tipo de oração se encaixa com essa palavra aqui. Terceiro, nós vamos ter então as intercessões. Do grego vem da palavra enteuxis, que traz esse sentido agora de ser uma oração específica, profunda, diante da presença de Deus, onde você apresenta algo, você intercede por algo, você coloca algo, por exemplo, o alcance de várias pessoas em outras nações. Isso é intercessão, você está colocando por diante de Deus para que Deus levante missionários naquele lugar. Isso é intercessão. Também nós temos essa ideia da oração de ações de graças, que vem do grego de eucaristes, que traz esse sentido agora de oração de gratidão a Deus. Então você vai pegar Paulo ensinando para Timóteo que a intercessão é uma oração direcionada. Então nós precisamos também ter uma oração direcionada em prol das missões. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: despertar a igreja local para a obra missionária. A oração ela deve ser realizada para despertar a igreja local para a obra missionária, e esse é o nosso papel em Cristo. De acordo com o comentarista da lição, esse envolvimento com a oração em prol da obra missionária de forma intercessória desperta também esse desejo de se envolver com a obra missionária. Quando nós olhamos para essa perspectiva, entendemos que, como pentecostais, acreditamos que a oração ela vai mover a mão de Deus. Como pessoas pentecostais, nós acreditamos que a oração ela envolve o nosso coração com a presença de Deus, que é transcendente, mas ao mesmo tempo esse Deus se torna imanente e fala conosco em seu amor, em sua graça, nos envolvendo também com a sua presença. Alguém aí já sentiu a presença de Deus através da oração? Eu já senti e tenho sentido isso quando me envolvo em oração. Se você tem sentido, por favor, comenta aí, porque é bênção de Deus também para a gente. Quando nós estudamos sobre a história do pentecostalismo, nós descobrimos que no pentecostalismo, esse pentecostalismo clássico que surge no Brasil, existia muito essa prática da oração. O que é o pentecostalismo clássico? O Dr. Leonildo Silveira Campos descreve então que no Brasil existem diversas ondas do movimento pentecostal.
No pentecostalismo, nós vamos entender que esse pentecostalismo brasileiro ele vai surgir entre 1910 e 1911. Duas denominações surgem aqui. É a Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Nós estamos falando da Assembleia de Deus. É importante você observar que no Brasil diversas ondas do movimento pentecostal vão surgindo com diferentes aspectos. A primeira onda ela surge até 1940, que é conhecida como pentecostalismo clássico. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus no Brasil somos do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico defende algumas bandeiras. São 4. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Isso faz parte da nossa teologia e isso já é construído a partir dessa visão e já faz mais de 112 anos em todo o país. A segunda onda do movimento pentecostal, ela vai acontecer a partir da década de 50. Quem surge aqui? As principais igrejas. Deus é amor, Brasil para Cristo. Qual é a ênfase dessas igrejas? A cura divina por intermédio da oração. Isso é muito lindo através desses ministérios. A terceira onda que vai surgir no Brasil a partir da década de 70, 80, onde surgem agora as igrejas neopentecostais, enfatizando então outras visões teológicas que vão surgir nesses aspectos. A quarta onda vai surgir a partir do ano de 2000, onde nós vamos perceber de forma clara também essa visão das igrejas que são comunidades, que vão surgindo no país, como hoje nós estamos vendo isso bem presente no nosso dia a dia. Voltando para o pentecostalismo clássico, na história da nossa igreja, existia um culto conhecido como o culto da intercessão, ou culto da busca, ou conhecido também como o culto da espera. Eu gosto de utilizar esse nome. Esse culto acontecia nos cultos de doutrina ou cultos de ensino da palavra, quando os missionários se dedicavam também à oração. O culto da espera funcionava da seguinte maneira: só para a oração. E as pessoas iam orar, levavam seus lenços, buscavam a Deus e esperavam a descida do Espírito Santo. Esperavam o mover de Deus, o derramar do Espírito Santo sobre as pessoas. E Jesus batizava diversas pessoas nesses processos de oração. Ao final, vinha então a palavra de Deus, que era um ensino doutrinário sobre o que era o batismo com o Espírito Santo, os milagres, uma direção dada por Deus pela palavra ao pastor da igreja local. Isso também faz parte da nossa característica pentecostal. A necessidade, então, de voltarmos a buscar esse aperfeiçoamento pela fé, para que Deus, então, possa levantar pessoas para propagar a obra missionária. Muitos missionários foram levantados a partir dessas orações. Quando nós olhamos para o conceito da graça de Deus, especialmente essa realização da pregação da missão, nós precisamos entender a partir da ótica do pastor Clayton Pomerene. Ele comenta que a salvação ela é envolvida pela graça de Cristo. E o conteúdo dessa salvação é o Evangelho. E esse Evangelho demonstra então que Cristo nos perdoou através da sua morte no Calvário. E isso faz parte da nossa essência na obra da missão. Portanto, a salvação ela é obra oferecida pelo próprio Deus por intermédio da sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai confirmar isso. E ela agora não é mérito humano, mas ela é dada por Deus. Tito 2, 11 também vai confirmar isso. E a graça é uma bênção, um favor imerecido que nos direciona em missões. Nós precisamos nos envolver em oração. E nessa oração entendemos que a graça, então, ela age de forma sobrenatural, alcançando a nossa vida pela salvação e também alcançando a nossa vida para a realização da missão. Nessa graça nós vamos encontrar a essência da justificação, a regeneração, a santificação para nos envolver para a obra missionária, para a glória de Deus. Que Deus então te traga clareza na hora da ministração dessa aula e que o Espírito de Deus confirme a palavra no teu coração também. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, nós vamos aprender sobre o seguinte argumento: contribuindo agora para missões. Como é que a gente pode contribuir para a realização da obra missionária? Nós já aprendemos no primeiro ponto sobre essa prática da missão, através da oração, que é nosso papel como Igreja de Cristo. No segundo ponto, nós vamos aprender sobre a necessidade da contribuição
para ajudar o missionário no seu sustento financeiro e os desafios que são presentes hoje também. Leia uma passagem bíblica que se localiza em João capítulo 20, versículo 21 com os teus alunos. E avance para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o sustento dos missionários. Conforme o autor da lição, nós vamos perceber que há uma necessidade então da igreja se envolver através da contribuição financeira para o sustento dos missionários. O fundamento bíblico está então em Filipenses capítulo 4, versículo 16. Por que nós precisamos então contribuir de forma financeira com missões? Eu vou citar alguns desafios que a igreja atual enfrenta para você ter um entendimento sobre a necessidade da contribuição. Primeiro, no Brasil, há 222 municípios com menos de 2% de evangélicos. Olha, só no nosso país tem locais que ainda não foram alcançados. Segundo, pequenas igrejas e pequenas congregações tentam realizar missões, mas não têm recursos. Então, pastores nem realizaram, por exemplo, um curso básico em um seminário e precisam desse recurso, dessa ajuda, desse sustento, dessa contribuição para a realização da missão de forma coerente na igreja local. Terceiro, obreiros sem sustento digno para dar esse suporte, então, diante da sua família na realização da missão. Isso também é um desafio. Existem missionários que não têm esse suporte digno para a realização da missão, para que possam alcançar determinados locais que nós não temos condições de chegar. Também você vai perceber que há pelo menos 90 povos indígenas do Brasil que não foram totalmente alcançados. E é fundamental, como Igreja de Cristo, enfrentar esses desafios para anunciar missões. Eu estou falando só do Brasil. Você vai perceber também que há uma média de 8.000 povos não alcançados pelo mundo e há uma necessidade também de falarmos de Cristo. Há mais de 4.000 línguas sem tradução da Bíblia e há uma necessidade de Deus levantar missionários para traduzir a palavra de Deus para que as pessoas possam ser alcançadas por Cristo. Esses são os desafios da igreja atual. Segundo dados do CEPAL, é importante a gente observar isso, cerca de 80% dos missionários estão distribuídos em chamados povos desse mundo, em diversos locais onde as pessoas estão se envolvendo em missões. Nós também precisamos entender que 87% dos recursos financeiros, então, são usados nessa missão da igreja local para realizar a missão conforme dados do CEPAL. Você vai perceber também que há uma necessidade de nós nos envolvermos em missão através de agências missionárias coerentes para a realização da missão, para que esses recursos alcancem, então, os missionários. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, nós entendemos claramente a nossa responsabilidade de missão. A missão deve ser estabelecida como igreja local, deve ser estabelecida na comunidade, deve ser estabelecida na sua região, no seu estado, em outras nações. E aqui você percebe que nós podemos sim ajudar as pessoas. Como nós podemos, então, contribuir com o sustento dos missionários? Os missionários, eles são obreiros e obreiras que precisam ser sustentados com dignidade. Nós também precisamos entender que a origem dos recursos da igreja local deve também ser separada para a missão em Cristo Jesus. Nessa missão, nós vamos entender que a igreja local ela precisa ter uma agência missionária, um suporte missionário. Igrejas que têm uma estrutura financeira grande, elas precisam ter esse suporte missionário para ajudar outras pessoas. E louvado seja Deus, porque existem muitas igrejas sérias no Brasil que cuidam desse suporte para contribuir com pessoas através de agências missionárias, ajudando esses missionários no sustento da missão. Então você percebe alguns desafios e a necessidade que temos de nos envolver em missões hoje também. E é fundamental você pensar sobre isso. O segundo subtópico, agora avançando no segundo ponto, trata sobre contribuir para as missões, é juntar também um tesouro no céu.
O autor da lição traz uma perspectiva bem interessante em dizer que nós somos convidados para contribuir com a obra missionária com o fundamento de Filipenses capítulo 1, versículo 5. Vejamos algumas bases bíblicas para o sustento dos missionários. Que bases bíblicas são essas? Primeiro, eu vou citar algumas igrejas no Novo Testamento que contribuíram com missões. E é fundamental você observar isso. Eu vou destacar a igreja de Corinto. Nós vamos entender também as pessoas que fabricavam tendas, que também eram pessoas que ofertavam em missões, e nós vamos ver o exemplo também da igreja de Filipos como um fundamento bíblico. O primeiro exemplo que eu quero destacar para vocês são os irmãos da igreja de Corinto. O exemplo da igreja de Corinto não é um exemplo de generosidade, mas eles são conhecidos como pessoas insensíveis aos missionários. Então é um exemplo negativo. Paulo estabeleceu a obra da missão em Corinto e passou lá 1 ano e 6 meses. E você vai perceber que ele servia a Deus, pregava, e a igreja não lhe sustentava e nem se envolvia com essa prática da contribuição. Isso está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Então você vai perceber que a igreja de Corinto ela dá esse mau exemplo de não sustentar os missionários e que a sua igreja não seja assim. O segundo exemplo dentro da Bíblia que você vai perceber também são aquelas pessoas que faziam tendas. Conforme a cultura judaica, muitas pessoas aprendiam a profissão dos seus pais. Por exemplo, Paulo aprendeu a profissão dos seus pais, fabricantes de tendas, conforme está escrito em Atos 18, versículo 3. E você percebe que ele se envolvia com essa fabricação de tendas com o objetivo, então, de sustentar a obra missionária. Então, o próprio apóstolo Paulo tinha esse serviço e o objetivo desse serviço era sustentar a obra missionária em diversas localidades. Tanto a Priscila como a Áquila também têm essa mesma profissão. Então, os fabricantes de tendas no Novo Testamento também são pessoas que contribuem com seus recursos para a obra missionária. Você pode aplicar isso da seguinte maneira, que empresários também podem contribuir para a obra missionária. Você pode tirar parte dos seus recursos para a sustentação de alguém, sustentação de um missionário, sustentação de um apoio em missões, uma oferta digna de missões. Você pode fazer isso nessa visão bíblica interpretativa que estamos desenvolvendo com você. Terceiro, que é um dos maiores exemplos do Novo Testamento, é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, conhecida como a igreja que tem o nome de Carta aos Filipenses, ela não é como a igreja de Corinto, mas é uma igreja que é generosa. Filipenses 4, versículos 15 a 19, é uma igreja que se envolve em missões e ao ponto de sustentar Paulo em uma prisão. Por exemplo, Paulo ele foi preso, encarcerado, no ano 60 a 62, em uma prisão domiciliar. Quem era preso em prisão domiciliar deveria sustentar o soldado que ia para lá e deveria pagar o aluguel da casa onde ele estava preso. Então a igreja de Filipos pagava esse aluguel, sustentava os soldados para manter o apóstolo Paulo com dignidade até mesmo na prisão. Então você vê uma igreja que se envolve com o objetivo de sustentar o missionário. Entendendo essa perspectiva, nós precisamos compreender que o nosso papel não é como a igreja de Corinto. Não é ser uma igreja que não se envolve com missão, mas é uma igreja que agora se envolve com missão como a igreja de Filipos. Você pode entender também que você, com a sua profissão, pode contribuir também em missão, ajudando as pessoas a serem bem agraciadas, a receberem ofertas através da obra da missão. Um detalhe, as ofertas dirigidas aos missionários devem ser canalizadas através de agências missionárias para que alcance aquele missionário de maneira correta, digna para o seu sustento também. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. Espero estar ajudando você, que essa palavra possa te edificar. No terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre contribuir para missões também é um privilégio. Contribuir para a obra missionária é um verdadeiro privilégio. Esse privilégio deve ser realizado por você como uma pessoa cristã e isso está na nossa lição, escrito aí pelo autor e comentarista deste trimestre. Também é importante nós observarmos que as pessoas cristãs,
elas devem então apoiar os missionários com as suas contribuições financeiras também. Então essa lição ela traz esse despertar para essa visão. A igreja ela deve estar intercedendo em oração, deve enviar, mas também deve sustentar os missionários de forma digna e coerente também. Nós precisamos ouvir esses testemunhos dos missionários. E o missionário, em contrapartida, os missionários, em contrapartida, devem prestar contas do recebimento daquelas ofertas missionárias. Devem prestar contas daquilo que está sendo realizado no campo missionário para que o trabalho então continue. Sem a contribuição financeira para a obra missionária, o trabalho pode travar, pode parar, e a mensagem do evangelho pode ser interrompida. E há exatamente essa necessidade de apoiarmos os missionários. Como então nós podemos apoiar os missionários? O sustento missionário inclui especialmente essa visão de enviar o vestuário, condições para comprar roupas, condições, por exemplo, para eles terem uma moradia, para a educação dos seus filhos, condições, por exemplo, para ter um sustento da esposa e filhos também, condições dignas para que ele possa então ter uma vida digna nesse trabalho, ter um padrão que vai exatamente ser um padrão coerente com o país ou com a localidade que ele está inserido, ter especialmente essa visão de ter um cuidado pastoral com ele, digamos que se alguém adoecer, a igreja enviar ou então trazê-los de volta para o país de origem, para que eles então possam ter condições dignas de receber a ajuda da saúde. É fundamental também observar que as igrejas elas precisam ter essa visão com esses propósitos. E há uma necessidade de envolvermos a igreja com a obra da missão. A missão ela nasce no coração de Deus. Então, nessa perspectiva bíblica, nós entendemos que temos uma responsabilidade financeira, temos uma responsabilidade de enviar ofertas para as missões. Existem diversas igrejas no Brasil que têm cultos, como aqui em Vitória da Conquista, cultos específicos para arrecadação de obra missionária, de ofertas missionárias. Esses cultos, por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, acontecem uma vez por mês, sempre no primeiro ou segundo domingo do mês, com o objetivo de estabelecer que aquelas ofertas fossem separadas para a prática da missão, para apoiar os missionários que foram enviados por aqui para a glória de Deus. E é claro que eu quero mandar um abraço para a nossa querida missionária Fátima, que trabalha na África do Sul de forma especial, realizando uma obra extraordinária para a glória de Cristo. E eu sei que ela sempre nos acompanha através dessas lições. E é claro que, como Igreja de Cristo, nós precisamos então nos envolver nesse trabalho, envolver ajudando essas pessoas em missões. Por isso, vamos avançar. Vamos agora para o terceiro ponto dessa ministração. No terceiro ponto, nós vamos entender sobre a chamada para ir. Observe que nós estamos trabalhando 3 aspectos na aula de hoje. O primeiro ponto foi sobre a oração. O segundo foi sobre exatamente essa condição financeira de enviar recursos. E o terceiro nós vamos entender sobre o chamado do missionário nessa obra missionária para a glória de Deus. Neste terceiro ponto da lição, nós vamos observar sobre a necessidade de compreendermos sobre o nosso papel agora de enviar. Quais são os processos que o missionário precisa passar ou entender sobre esse envio da obra missionária? O missionário ele precisa passar por alguns processos, reconhecimento da igreja local, do ministério, seu preparo emocional, psicológico para a realização das missões, tá? Então você precisa ler uma passagem bíblica que vai se encontrar em Marcos 3, versículo 14, junto com os teus alunos, e avançar agora para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento, que Deus quer usar a cada crente, ou seja, Deus quer usar cada pessoa cristã para a obra missionária. De acordo com o pastor Wagner Gabi, nosso papel agora é entendermos que, como pessoas cristãs, nós somos chamados para anunciar as boas novas da salvação. Dietrich Bonhoeffer faz questão de descrever no seu texto O Discipulado que o chamado vocacional é um chamado que está entrelaçado com o compromisso do discípulo, da pessoa cristã, em servir a Cristo.
Esse chamado é envolvido pela graça de Deus, como eu descrevi para você, fundamentado então na citação do pastor Clayton Pomerene. Nós entendemos que para a obra de Deus nós precisamos então entender que somos chamados para essa vocação. John MacArthur faz questão de dizer que essa chamada parte de uma convicção que nós vamos ter a partir da leitura da palavra para a realização da missão, e essa confirmação é dada em nosso coração por intermédio do Espírito Santo na nossa alma. Todos nós temos a necessidade de, como igreja contemporânea, de anunciar as boas novas da salvação em Cristo, tá? Nós precisamos então anunciar essas boas novas da salvação alcançando pessoas. Vamos ver o aspecto de uma pessoa vocacionada. Nós precisamos entender que precisamos de um departamento vocacional dentro da igreja que tenha fogo no coração e deseje missões. Precisamos também de vocacionados que amem a Deus de forma pessoal e amem missões. Precisamos de pessoas que busquem a palavra de Deus como um alimento nutritivo da sua alma e confirmem esse chamado no seu coração. Precisamos de homens e mulheres que sejam quebrantados em seu exemplo espiritual para a realização da missão. A pessoa vocacionada, ela deve ter uma fé específica para essa missão. Ela deve ter convicção do seu chamado. Ela deve entender que foi Deus que está lhe chamando para a missão. E quando Deus chama, Ele garante. E essa pessoa deve ter alguns aspectos também. Quais são eles? Vida com Deus. Maturidade é fundamental. Deve ser uma pessoa madura na fé. Não estou falando de idade, mas estou falando de maturidade cristã. Deve ser cheio do Espírito Santo. E deve ter uma ousadia na busca por esse poder de Deus. Crê no envolvimento da chamada de Deus em seu coração. Avançando, nós vamos aprofundar isso com você nesse terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos apresentar para você sobre a chamada missionária, que também é uma vocação específica. Neste segundo subtópico, o pastor Wagner Gabi descreve que Deus separa pessoas para obras específicas na missão. Nós precisamos levar em consideração que o missionário também é um pastor. Uma missionária também se torna uma pastora no campo missionário. São pessoas que cuidam de ovelhas e ovelhas de Cristo. Aquelas ovelhas lá pertencem ao Senhor. E o papel do missionário, como pastor, é cuidar das ovelhas de Cristo, tanto o missionário como a missionária. Paulo destaca que a tarefa de um missionário é cuidar da sã doutrina e lutar contra as heresias, porque no campo missionário também há heresias. Isso está em Tito capítulo 1, versículos 9 a 11. Segundo, deve ser um excelente exemplo na doutrina, deve conhecer muito bem da doutrina teológica, da Bíblia, do Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação. Missionário sem preparo é fracasso. Precisa ter um preparo teológico também. Tito 2, 7 e 8 vai confirmar isso. Também precisa viver aquilo que está pregando. Também nós precisamos entender que esse missionário deve ser um exemplo de forma muito clara em exercer a direção da igreja local. Afinal de contas, o missionário está guiando uma igreja local, em uma comunidade local, ele é o pastor daquela igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O missionário também é o líder ali naquela igreja local. Por exemplo, eu citei a nossa missionária Fátima. Ela cuida de uma igreja local em uma missão realizada no apoio de forma especial na missão na África do Sul, e ela cuida de uma congregação de pessoas cegas que servem a Deus, e ela é pastora naquele lugar. Cuida daquelas ovelhas de Cristo ali, exercendo esse cuidado para a glória de Cristo. Também você precisa entender que a igreja local, ela é um rebanho de Cristo, e o missionário tem o papel de guardar esse rebanho dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Tem gente que não se converte e infelizmente tenta trazer aspectos de fora do mundo e envolver isso com o evangelho, e o missionário está ali para combater essas heresias. O missionário também tem o propósito, de forma clara, de levar a igreja a ter um encontro com Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, encontro com a palavra de Deus, com a Escritura.
E esse missionário também deve preparar missionários locais, líderes locais, para guiar essa obra e para que essa obra, então, possa se expandir, crescer, avançar para a glória de Deus. Isso faz parte do papel do missionário nessa chamada que é específica, que é confirmada por Deus para essa obra. E eu estou falando de uma missão transcultural e uma missão também da igreja local. Então, um missionário que está num povoado no Brasil, um missionário que está trabalhando com uma aldeia no Brasil, um missionário que está em uma missão transcultural em outro país, deve entender que ele também é um pastor, que também está exercendo missões para a glória de Cristo. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o caráter e testemunho na obra missionária. O missionário também precisa ter caráter e testemunho na realização dessa missão. O testemunho do missionário na obra da igreja, ou seja, na obra da missão, deve ser também vivido por sua vida. Quando não há testemunho, a obra então fracassa. O missionário deve ser um exemplo para a própria família, de forma pessoal. Antes de cuidar da igreja local, o missionário deve cuidar dos seus, da sua casa, do seu lar. O padrão bíblico descreve que ele deve ser, no caso de homens, maridos de uma só esposa. Há também a visão de missionárias que são enviadas para a obra da missão, tá? Deve ser uma pessoa fiel, demonstrando seu amor em Cristo. 1 Timóteo 3:2. Segundo, deve também liderar sua própria família. 1 Timóteo 3:4 confirma isso. Os filhos devem viver também em harmonia com o pai, com a mãe, de cunho familiar, e ele deve instruir a sua casa. 1 Timóteo 3:4 vai confirmar isso também. Muitos pastores missionários fracassam na obra da missão por não se preocupar em cuidar da sua casa, da sua família, na realização da missão. É claro que você foi enviado para cumprir uma obra, mas antes de cumprir a obra missionária, você precisa cuidar da primeira obra que Deus te deu, da primeira igreja que foi dada a você, que é a sua casa e a sua família. E esse cuidado com a família, então, gera crescimento para a obra na igreja local. Quando o missionário está bem em casa, ele também realiza uma grande obra de forma muito clara, com o apoio familiar, ajudando então a realizar esse crescimento da obra de Cristo. É também interessante que o missionário também tenha essa preocupação com o sustento da sua própria família. O missionário deve também entender que esse sustento familiar, esse apoio familiar, quando ele dá, ele também recebe. Porque quando ele chega em casa, ele vai compartilhar com a sua família as pressões que vai enfrentar. O missionário também vai desfrutar de um ambiente diferente, que não é um ambiente só de igreja. Então a gente precisa entender isso, que a sua casa, ela também é um ambiente de descanso, de paz. Deve também ser um local onde um missionário repõe as suas energias de forma pessoal, deve desfrutar com alegria, junto com a sua esposa, junto dos seus filhos, de momentos de lazer. Deve também amadurecer essa ideia de servir a Cristo em casa, adorando ao Senhor. Isso quer dizer que o missionário também é um ser humano como eu e você. Também precisa ter um dia de descanso, também precisa exaltar a Deus, também precisa ter um dia, um momento de lazer, também precisa tirar férias. É fundamental observarmos isso para que a obra missionária continue de forma coerente, convicta, para a glória de Deus. Avançando, vamos agora para o quarto subtópico, como o último dessa aula de hoje, onde nós vamos trabalhar sobre o perfil de uma pessoa vocacionada para a missão. Qual é o perfil de uma pessoa vocacionada para a missão? Primeiro, deve ser uma pessoa escolhida por Deus. Não deve ser uma pessoa nova na fé, um novo convertido. Deve ser madura na fé. Deve ser cheio do Espírito Santo, ter o reconhecimento da igreja local, também ser aprovado nas tarefas da igreja local. E aqui eu quero entrar em um parêntese, é fundamental observar isso. Às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho uma chamada para ser missionário, eu quero realizar missões, eu quero trabalhar em missões, e fala isso para a igreja e fala isso para o pastor. Mas ele não se envolve com as tarefas básicas da igreja. Por exemplo, um serviço de diaconato, um evangelismo que a igreja realiza e diz para todo mundo que tem um chamado para realizar missões, sendo que não faz missões
na igreja local. Quando a pessoa age assim, ela não está aprovada para a missão. Também a necessidade de ter um preparo psicológico, emocional e um preparo teológico também para a realização da missão. O perfil do missionário, de um vocacionado, é demonstrado na Bíblia. Por exemplo, um vocacionado deve ser uma pessoa escolhida por Deus, pelo Espírito Santo. Isso está escrito, por exemplo, lá em Atos 13:2. Foi o Espírito Santo que separou. Também deve ser uma pessoa que tem uma vocação bíblica, que busque a palavra de Deus de forma muito clara, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, 12, 4 e 12. Também deve ser uma vocação voluntária, não imposta por alguém, mas a pessoa deve se colocar à disposição. Deve ser uma vocação manifesta pela glória de Deus. O missionário, ele deve ser uma pessoa chamada por Deus, através da visão da obra de Deus, através da obediência da palavra de Deus, através dessa direção do Espírito Santo. O missionário deve ser uma pessoa convicta nas necessidades do mundo, convictas também na necessidade que vai enfrentar na obra, convicta também das necessidades da igreja, deve se envolver com o trabalho da igreja, também deve estar convicto em uma prática da oração. O missionário deve ser uma pessoa envolvida com a prática da oração, convicta nessa chamada e que busque então essa visão do crescimento do reino de Deus. E eu espero muito, através dessa aula, ter contribuído com você. O pastor Wagner Gabi conclui a lição dizendo que nós devemos nos colocar à disposição para a obra missionária, orando, contribuindo e indo. E que essa palavra confirme essa mensagem no teu coração. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário no nosso canal no YouTube. Também se inscreve aqui, tá? Você pode me acompanhar também pelo Spotify ou no TikTok. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. No Instagram me acompanha aí em nosso Ministério Pastoral, @Janderson Nascimento ou @FacilitaBD. Eu vou ter o prazer de te receber por lá, para a glória de Deus, onde você vai nos conhecer em Cristo. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, sempre às 18 horas, toda segunda-feira eu encontro marcado dessa classe aqui dos adultos e segunda que vem eu já te espero por aqui. Se você desejar o meu material, os esboços que eu faço, aqueles versículos a mais, você pode ter acesso a esse material junto com os nossos slides através da assinatura no Facilita EBD, tá na descrição do vídeo, um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar aí as nossas propostas. Agora eu quero orar por você, para que Deus então te dê sabedoria na hora da ministração dessa lição. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida na hora da ministração? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, pela tua graça, pela tua palavra que foi ministrada hoje aqui. Pai, eu peço a tua direção sobre a vida do teu servo e a tua serva que vai ministrar essa aula. Que o Senhor os capacite para a obra da missão. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê envolvimento. Senhor, confirme essa palavra no coração do teu filho e da tua filha. Que os alunos dele e delas possam entender sobre missões. Assim, Senhor, nós te agradecemos em tudo, pedindo a tua direção para a glória e honra do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, pessoal, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a entender sobre esses assuntos que eu trabalhei hoje. Primeiro, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vale a pena você ter esse material em mãos, você encontra no site da editora CPAD. Também quero indicar esse texto do Justo Gonzalez, da editora Agnus, que trata sobre ministério, vocação ou profissão. Vamos entender a respeito da vocação para a chamada de Deus. Também quero indicar para você a mensagem, esse material é extraordinário, a mensagem de Atos, da editora ABU, do John Stott, onde nós fundamentamos aí essa visão sobre a obra de missões. Também quero indicar para você o texto de John MacArthur, onde é publicado pela editora Thomas Nelson do Brasil, sobre evangelismo, um material espetacular que traz uma perspectiva bem legal sobre missões. Dica também, Missiologia do IBAD, da missionária Ruth Doris Lemos, material muito bom para a tua perspectiva. E quero indicar Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD, onde você encontra todo esse material aí disponível no site, na internet, Mercado Livre. Fica à vontade para poder fazer as suas buscas.
Eu te aguardo por aqui na próxima segunda-feira, onde nós vamos estudar sobre a lição de número 7, que vamos desenvolver sobre o tema responsabilidade da igreja com os missionários. Se hoje eu passei a funilar sobre isso, semana que vem a gente vai trabalhar isso muito melhor com você. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.